Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Tudo bem? Bora lá? Dia 10 de outubro. Vamos ler aqui e fazer uma reflexão sobre esse capítulo 10. Nesse capítulo 10 aqui, gente, a gente tem um tanto de ditados. E esses ditados aqui, eles não estão voltados só para uma área da vida. É um monte de ditado aleatório, né? Tanto na parte moral, como na parte de comportamento, como que se deve fazer. Por quê? Porque o objetivo deles é ensinar a comunidade e ensinar que se você for uma pessoa justa e acreditar no Senhor e amar verdadeiramente a palavra e observar o temor do Senhor, que você não vai sofrer, né, violência nem morte. Esse aqui era o intuito de Salomão, quando ele colocou esses ditados aqui, todos aleatórios. E dentre eles, ele faz esses ditados, não tem muita coerência um com o outro. Vocês vão ver e falar assim, nossa, mas que tá tudo misturado, Renata. E dentre eles ele fala, né, de novo, sobre a importância de criar os filhos, sobre a importância de você não ser preguiçoso, a importância da educação e também a importância da pessoa que tem sabedoria, a importância das palavras dessa pessoa na vida do outro, né? Do conselho, da palavra fraterna, da correção fraterna. Então ele fala sobre isso aqui também. Então vamos lá ver o que ele está falando. Ele fala o seguinte: o filho sábio é a alegria do seu pai, o insensato, porém, é a aflição da sua mãe. E aí eu pergunto para vocês, como que nós vamos ter um filho sábio se nós não buscamos sabedoria? Como que o seu filho vai aprender a ouvir, estudar a palavra, se você não ouve, não escuta, não lê a palavra? Porque esse tipo de coisa, gente, não é osmose, não é aquilo faz o que eu falo e não faz o que eu faço. A criança, ela aprende principalmente pelo exemplo. O exemplo que arrasta. Então isso daqui é a primeira coisa assim, fundamental. Como que você pretende que o seu filho vai ser uma pessoa sábia, temente a Deus, se você não está fazendo nem observando isso? E aí ele continua, né? O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. A mão preguiçosa causa indigência, a mão diligente se enriquece. Ou seja, a mão cuidadosa, né? A mão preguiçosa causa indigência, claro. Se você não tem coragem para levantar de uma cama, para desenvolver uma atividade, se você não está preocupado com isso, não tem como prosperar. Quem recolhe no verão é um filho prudente. Quem dorme na ceifa merece a vergonha. De novo, né? Do preguiçoso. Quem recolhe no verão, o que a formiga faz, gente? Recolhe no verão para que no inverno ela não passe dificuldade. E é exatamente isso. Se a gente vivesse num país onde neva, onde as pessoas às vezes ficam impossibilitadas até de sair de casa na época do inverno, a gente tinha que trabalhar o dobro no verão, preparar para isso, ter mantimento. Por isso que o preguiçoso vai à ruína. Por isso que muitas vezes ele não tem o que comer. Não está preocupado com isso. As bênçãos descansam sobre a cabeça do justo, mas a boca dos maus oculta a injustiça. Ou seja, as pessoas tolas, os maus, os insolentes, eles estão sempre ocultando aquilo que é justo, né? Eles só querem fazer e só querem falar coisas que levam o outro para a ruína. O sábio de coração recebe os prefeitos,
mas o insensato caminha para a ruína. Olha só, o sábio de coração recebe os preceitos. Gente, e às vezes não é muito fácil assim receber os preceitos. Às vezes você lê algo e que de pronto você não concorda. Você vai falar, não, mas isso aqui não faz sentido. Se você for honesto e tiver um pingo de humildade e discernir sobre aquilo dali, você vai ver que faz sentido. Porque às vezes você pode ouvir uma palavra aqui e isso daqui vai de contra com a sua prática. Quando a gente fala em estudar a palavra, quando a gente fala em adquirir sabedoria, a gente tem que ser muito honesto e sincero conosco mesmo. Porque nem sempre a gente vai estar observando os ensinamentos do Senhor. E a gente vai ler alguma coisa aqui que vai chocar diretamente com uma prática que a gente não está fazendo. E aí você pode cair na bobagem de achar que a sua prática não tem tanto problema assim. Ah, não, eu não faço isso aqui desse jeito não, mas também eu não estou fazendo igual fulano que está fazendo tudo errado. Não se trata disso. Mudar comportamento, mudar hábito, se tornar uma pessoa melhor é muito difícil. Exatamente e especialmente pelo fato de requerer uma honestidade, uma franqueza absurda sua consigo mesmo. Não é nem uma franqueza sua com o outro. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente já está contaminado pelo pecado original. E nós temos uma tendência à maldade, nós temos uma tendência à preguiça, nós temos uma tendência a não fazer o que deve ser feito. E aí, quando a gente ouve e fala de sabedoria, se nós não tivermos honestidade de falar, opa, eu não estou fazendo isso como compete, eu não estou sendo obediente aos mandamentos, não há como modificar. Se você às vezes fica na área do vitimismo, ah, mas eu estou fazendo isso daqui, nossa, é o céus odor, mas isso daqui eu faço porque o fulano fez isso comigo e agora eu tenho que fazer desse jeito. Se você não for honesto e se você não entender que você é o seu principal recurso e que só cabe a você modificar isso, não vai ter mudança, não vai ter melhora. Por isso é tão difícil. Às vezes você quer muito, às vezes você lê a palavra todo santo dia, às vezes você até estuda, mas a sua falta de honestidade com você, de entender que você pode ser 1%, estou falando só de 1%, hein? 1% melhor do que você foi ontem, isso já não vai ser possível. Por quê? Porque você sempre vai colocar uma desculpa para aqueles seus comportamentos. Entende? Faz sentido? Por isso é difícil, gente. Por isso é difícil. É uma das coisas que eu acho mais difícil. É a gente mudar, implantar novos hábitos, comportamento. É muito difícil. Então vamos lá. A boca do justo é uma fonte de vida. A do ímpio, porém, esconde a injustiça, né? Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. Por que os sábios entesouram a sabedoria? Porque eles tratam aquilo como algo muito precioso. É realmente um tesouro. É realmente um tesouro. O salário do justo é para a vida, o fruto do ímpio produz o pecado. O salário do justo é para a vida. Uma pessoa que é justa, o salário dele é usado para ele e às vezes para os demais. Às vezes com o salário dele, às vezes com o que sobra. Se ele tiver uma condição melhor, ele está sempre preocupado em ajudar o que mais precisa. E quando eu falo de salário aqui, gente, às vezes a gente fica achando que a gente tem que dar dinheiro. Às vezes a pessoa só está precisando de um conselho. Ela só está precisando que você ensine para ela que ela não pode misturar as contas dela, que ela tem que receber, que ela tem que pagar as contas, que ela tem que reservar um pedacinho.
Às vezes a pessoa está com uma empresa aberta e está tendo dificuldade. E é só você ir lá e falar, olha, eu faço assim, assim, assim. Isso daqui não funciona muito dessa forma. Você já tentou fazer diferente? Às vezes é uma palavra que a pessoa precisa. Nem sempre é só dinheiro. A gente pode compartilhar também conhecimento. Entende? O que observa a disciplina está no caminho da vida. Anda errado o que esquece a repressão. Ou seja, anda errado o que não ouve a instrução. Anda errado o que na hora que é repreendido, simplesmente não observa. Simplesmente não lembra. A língua do justo é prata finíssima. O coração dos maus, porém, de nada serve. Os lábios dos justos, essa hora da manhã é ruim, né, gente? Porque é muito barulho de carro. Fala sério. Mas as pessoas estão indo trabalhar, tá tudo certo. Os lábios do justo nutrem a muitos, mas os nécios perecem por falta de inteligência. Se a pessoa não busca sabedoria, se a pessoa não lê a palavra, ela não vai desenvolver inteligência. Ela não vai conhecer. É a bênção do Senhor que enriquece. O labor nada acrescenta a ela. Você pode até trabalhar, mas se você não consagrar, se você simplesmente esquecer da bênção do Senhor, você pode até adquirir tesouros, fortuna, mas você tá conseguindo uma riqueza material. Quando ele fala aqui que é a bênção do Senhor que enriquece, é porque quem adquire riqueza e vive para essa riqueza não está rico de verdade. Não mesmo. O que receia o mal, este recai sobre ele. Gente, o mal é atrativo. Vocês lembram no livro de Jó, quando ele fala, aquilo que eu mais temia me anteveio. O mal é atrativo. Cuidado com as coisas que você tem medo. Você tem medo de ler a Bíblia todo dia. Você tem que ter medo de conseguir um trabalho bacana. Você tem que ter medo de conseguir controlar as suas contas e fazer uma viagem e levar sua família para passear. Você tem que ter medo de conseguir uma casa. Esse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente, mudar a mentalidade para a gente ter medo. Não tenha medo. Tudo que você teme é atrativo. Cuidado com as coisas que você tem medo. Olha essa clareza. Está escrito com todas as letras. O que receia o mal, este recai sobre ele. Presta bastante atenção com as coisas que você tem medo. Como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para os que o andam. A pior coisa que tem, né, gente? Pedir um favor para um preguiçoso ou dar a ele uma instrução. É passar a raiva até mandar parar. O homem íntegro, para o homem íntegro, o Senhor é uma fortaleza, mas é ruína dos que fazem o mal. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios do justo sabem dizer o que é agradável, a boca dos maus o que é mal. Então, gente, o que acontece? Como que nós vamos ter uma boca agradável? Como que a gente vai falar só palavras de vida? Como que nós vamos ter esse comportamento se a gente não se alimenta disso? Tudo que você fala, primeiro a se alimentar daquilo é você mesmo. Então, se você tem a prática de falar palavrão, de ser rude, de ser agressivo com a sua família, com os seus filhos, você está se alimentando primeiro dessas palavras. Os seus filhos estão se acostumando. Deixa eu passar esse caminhão aqui. Os seus filhos estão se acostumando com esse tipo de tratamento. Quando eles crescerem e começar a namorar,
Provavelmente, se a pessoa gritar, tratar mal, xingar, eles vão achar que isso é normal. Porque foi esse comportamento e foi isso que eles viveram na casa deles. Então, muito cuidado com tudo aquilo que sai da sua boca. Você é o primeiro a se alimentar disso. E isso vira costume. E isso fica normal. E muitas coisas que nós estamos vivendo nesse mundo hoje é exatamente por normalizar coisas, situações e comportamentos que nós estamos vivendo da forma que nós estamos vivendo. Então, além de instruir o seu filho, além de treinar, além de ter um lar saudável, presta bastante atenção com aquilo que você fala. Que os nossos filhos possam estar treinados e entender que a gente precisa ser educado, que a gente precisa saber conversar, porque eu tenho certeza que quando eles começarem a passar para o passo de formar a família deles, eles vão procurar pessoas que saibam tratá-los da forma que eles sempre foram tratados. E eles não vão normalizar nenhum tratamento de agressão, de gritaria, nenhum ambiente que não seja um ambiente saudável para eles. Então, isso é um pouco, né, do capítulo 10. Estude, lê. Não tem tempo de ler, ouça na internet, ouça aqui, ouça em outros canais. Se alimente disso. Não deixe que a palavra passe. Né? Tudo passará, mas a tua palavra não passará. Que a gente observe, que a gente ame e que a gente cada vez mais busque a instrução. Tá bom? Deixe seu comentário, comenta, compartilha se faz sentido para você, se você gosta desse momento aqui. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá por aí de novo. Obrigada, boa quinta-feira. Fiquem com Deus.